Você pensa algo, mas tem medo, tem vergonha de falar, de se posicionar? Vamos conversar sobre isso? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal. Para você que não me conhece, Elos Esther Lopes de Oliveira Silva. Tô no YouTube já há algum tempo, gravando sobre diversos assuntos, inclusive esse aqui que eu vou falar hoje. Deixa o like, se inscreva no canal, me segue lá no Instagram, @elos_esther. Pessoal, vim aqui conversar com vocês. Tô nessa saga, né? Demitida, brincadeira. Tô aí empreendendo, adorando. Na verdade, essa nova rotina, depois eu vou gravar um vídeo pra vocês falando sobre, né, essa nova questão de se posicionar, de a nossa rotina tem que nos servir. Então tá sendo um desafio pra mim também, mas tô gostando bastante. Eu acho que quando você passa pelo outro lado, é mais fácil de você valorizar, sabe? E quando você tem a sua listinha do seu porquê, né, muito forte, o porquê que você fez a escolha, você enfrenta qualquer como. Igual a Bettina Rudolph fala bastante. Mas enfim, pessoal, para você que pensa assim em algumas coisas, mas você não consegue falar, você não consegue se posicionar, você tem vergonha, você acha que a sua opinião ela é sempre ruim, opa, ela é inferior ou ela vai ser descredibilizada, calma, calma, calma. Meu Deus, como é, galera? Como é? Bebam água. Gente, por muito tempo eu fui desse jeito, mas eu fui por outro lado. Eu sempre me posicionei. Só que em muitos momentos eu me posicionava de forma errada, né? Sem respeitar o limite e o espaço do outro. Eu era o oposto, digamos assim. E com o tempo, com alguns ensinamentos da vida, eu pude entender o quanto é importante a gente ter o nosso posicionamento, sim, a nossa opinião sobre determinados assuntos. E a gente saber conversar, a gente saber falar. Hoje eu enxergo que tudo é como você fala. Eu levo isso pra minha vida, né? Até lá minha mãe, tudo fala isso. A gente consegue falar tudo que a gente quiser, desde que a gente saiba falar e saiba se comunicar. Pra você que tá passando por isso e que às vezes fala, como que eu vou falar se eu não sei, se eu tenho vergonha? Comece, fale. Porque infelizmente você só vai perder o medo e a vergonha falando. É difícil isso, eu concordo. Tudo que é novo, tudo que é desconhecido, nós temos medo, muito, muito, muito medo. Mas pensa assim, por que tantas pessoas conseguem falar, conseguem se posicionar de uma forma leve, de uma forma intencional e eu não? Entende? Tenta pensar por esse lado, que, por exemplo, se você não tá conseguindo hoje, você vai conseguir. Porque se tem pessoas que fazem isso e com leveza, você também vai conseguir. Ah, mas aí tem muito a ver com vocação, porque tem pessoas que nasceram para se comunicar bem, outras não. Eu concordo, mas o mínimo, digamos assim, a gente tem que fazer, né? Até porque, opa, é nossa vida. Então, exemplo, nos seus relacionamentos você vai precisar se comunicar, no seu emprego você vai precisar se comunicar, numa entrevista de emprego você vai precisar se comunicar. Em tudo, a comunicação, ela é de extrema importância. Tanto, né, a não verbal quanto a verbal, mas aqui a gente tá falando da verbal. Então, assim, comece. Quando você vai em encontros de amigos e você sempre fica ouvindo, é importante ouvir e observar. Muito importante. Mas depois disso, tenta falar alguma coisa. Talvez, não exatamente, sei lá, da forma que você tá pensando, mas se coloque, fale, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso, nossa, pra mim não funciona desse jeito, não. Eu sempre, quando alguém fala alguma coisa que eu quero dar uma outra opinião em algum colega, algum amigo, ou pessoas, sei lá, enfim, que estão, né, ali da minha família, ou até mesmo meu marido, eu falo, eu não penso sobre isso, não penso assim, não, pra mim não é desse jeito, não. Mas eu tento falar de uma forma leve, pra descontrair e pra não soar como se fosse um confronto, porque não é. Né? A afronta é diferente de confronto. A afronta é realmente você se posicionar e falar, pô, eu não concordo. Tem um outro olhar, uma outra visão, mas que pode ser sim válido. E aí já o confronto, essa questão de você ter empatia, de você querer que a outra pessoa pense como você. E aí a gente sabe que não é por esse lado, que a gente não pode agir dessa forma. Então, meu conselho né, a opinião aí de quem já passou por isso, foi uma desconstrução. Ao mesmo tempo que lá atrás eu fui pro lado de que eu era muito... Eu sempre tive esse espírito de líder dentro de mim, de enfrentamento. Meu pai tem muito isso, de posicionamento. Então, por muito tempo, eu não aceitava nada. Um exemplo, o pessoal lá batia no cavalo na rua, eu ia atrás, eu brigava, falava que ia denunciar. Nunca aceitei, sempre fui muito... Bateu, levou. Brigava com meu pai na adolescência,
Sempre fui muito assim. Aí teve um momento da minha vida que eu me anulei de tudo. Me anulei. Não me posicionava, porque eu não queria mais ser aquela pessoa que eu era, sabe? De não conseguir falar sem agredir, sem ferir. E aí eu me calei, não falei mais. Fiquei um tempo assim, meio que me anulando. E aí, de uns tempos pra cá, eu consegui voltar. Até o YouTube me ajudou muito nisso, na verdade. Eu voltei a me falar, a me expressar. E hoje eu enxergo que eu tenho um caminho muito longo a melhorar. A comunicação, a forma de expressão. Mas eu sinto que eu já tô num caminho bacana, entende? Que eu já tô cavalgando. Que eu já consigo falar. Quando as pessoas falam uma coisa que eu não concordo, eu consigo já puxar pro outro lado. Consigo falar, não é por aí. Ou consigo até levar ela a pensar de uma forma diferente. O que é muito difícil. Mas eu consigo, tô conseguindo. É a sementinha que a gente vai plantando. Quando a pessoa fala uma coisa, eu tento olhar por esse lado. E eu já trago, às vezes, um fato de alguém que passou por alguma coisa que realmente passou. Ou olhar pro lado que poderia ser muito pior. Ou falar, ah, mas e o outro? Teve até um caso, né, do meu pai, trazendo um relato, que ele tava falando de um vizinho dele, questionando algumas ações, algumas atitudes da pessoa. E eu falei, nossa, pai, verdade, mas o senhor já parou? Eu tenho dó dessa pessoa, tenho um pouco de ressentimento, o senhor tá falando tudo isso. Mas o senhor já parou pra pensar que ele não tem família? Que ele é sozinho? Que ele, né, imagine, o senhor tem tudo. O senhor é aposentado, tem uma casa, um carro, uma família que te ama, que tá unida. E o fulaninho? Claro que não justifica algumas ações, mas o senhor já parou pra pensar que talvez ele seja uma pessoa amarga, azeda, que se acha dono da razão por conta de tudo que ele tá passando? E às vezes ele olha pro Senhor e fala, nossa, ele tem tanto, seu José tem tanto, é tão abençoado aos olhos dele. Talvez ele também já seja abençoado, né? Se comparar com uma outra pessoa que tá numa situação muito pior. Mas assim, pensa por esse lado, tenta olhar com amor. Não com olhar de, poxa, ele é ruim, ele é amargo, ele é desse jeito. Não, talvez ele tá olhando com a lupa dele a vida. E pra ele tá sentindo aquilo. É porque a gente só externaliza o que a gente tem dentro. Então, como a boca fala que o coração tá cheio, eu já falei 1000 vezes, a gente externaliza o que a gente tem dentro. Então, o que ele tem dentro? Né? Então, é importante a gente fazer essa análise e tentar entender que se o outro tá fazendo aquilo, é porque ele tá sentindo aquilo. E no mundo de hoje é muito difícil a gente ter empatia. E se você começar a pensar desse lado, você vai começar a se comunicar. Se posicione se você tem uma opinião. Pensa que a sua vida, a nossa vida, ela é uma divindade, é uma dádiva estarmos aqui. E Deus quer isso de nós, quer que a gente se posicione, que a gente fale, que se aquilo fere você, ou que não fere, ou que se a outra pessoa tá fazendo uma coisa que não faz sentido, seja, como fala, a mão que ajuda, mas abra sua boca, fale, tá? Então, às vezes, o que você tá deixando de falar, tá deixando de transformar a vida de outras pessoas. Ai, mas eu tenho vergonha. Não tenha vergonha. É difícil no começo, né? Igual direção. Direção, nossa, se você que nunca dirigiu, você vai lá, medo. E aí quando você fala, nossa, pegar rodovia é facinho. Aí a pessoa começa a dirigir, ela fala, nossa, o monstro era maior do que eu imaginava. Porque é. Quando a gente não vive aquilo, a gente acha que é um monstro, mas aí você começa a falar, tantos carros, né, saem aí durante o dia, por que que eu não posso? Entende? E aí quando você começa a falar, meu Deus, eu também posso. Então, na comunicação, nada mais é que isso. Gente, aqui tá um calor. Nada mais é que isso. Comece a falar, a se posicionar. A falar da forma que cabe a você, tá? Mas lembrando, pensando, claro, no outro. Mas pensando como você gostaria de ouvir aquilo se você fosse outra pessoa. Que aí tudo vai abrir assim um leque na sua vida e você vai falar... Faz sentido isso que você tá falando, Esther? E aí você vem aqui e me fala se faz sentido, se tá te ajudando no seu processo de transformação. E outra coisa que eu queria perguntar, se vocês consomem os conteúdos aqui, que se alguma coisa faz sentido pra vida de vocês. Porque o meu intuito aqui no YouTube é isso, é a transformação. Vem alguns vídeos de negócios, de renda, porque tudo é envolvido na minha vida, que o YouTube é tudo que tá acontecendo na minha vida. Mas sempre voltado à transformação interna. A gente entender o outro, a ter empatia, a gente identificar quem nós somos, porque a real identidade ela é primordial, tá? Nós somos filhas, você é filha, Deus te fez pra reinar, pra você falar, abra a sua boca, fale, né? Fale que as pessoas querem ouvir o que você tem pra falar. Eu tenho certeza que você vai impactar e vai ajudar muitas pessoas, às vezes no pouco que você falar. Às vezes a gente acha, mas tô falando nada a ver o que eu falo. Isso, pouquíssimo que você fala,
já vai fazer um diferencial na vida da pessoa. Às vezes, quando é pra participar de alguma coisa, alguma reunião, eu falo, Senhor, por favor, me dê discernimento, porque eu não sei o que falar, mas o Senhor sabe. Coloca na minha boca. E várias vezes eu saio e falo, não foi bom. Mas às vezes depois as pessoas falam, isso daí fez sentido pra mim. E aí eu fico tão feliz. Deus é maravilhoso. Um beijo enorme no seu coração, tá bom? Pra acompanhar no Instagram, @elas_esther. Deixa o like, por favor, se inscreva no canal. Tchau!